Bom dia, gente do canal. Estou aqui de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Kelly. Moro aqui na França. Sou brasileira, né? E abri esse canal no intuito, né, no início, de falar um pouco sobre os meus problemas de saúde, esclarecer um pouco e compartilhar, né, com vocês o dia a dia de uma pessoa que foi diagnosticada inicialmente com depressão severa e em seguida com a bipolaridade, crise de ansiedade também, e também compartilhar as minhas hospitalizações em clínicas e hospitais psiquiátricos. Quem já me conhece, me acompanha aqui há um tempo, já vi alguns vídeos que eu já gravei, inclusive internada. Falei um pouco da minha vida, falei um pouco dos meus problemas de saúde, da minha coluna. E é verdade que eu fiquei um pouco ausente do canal. Como vocês sabem, uma pessoa que tem problemas com depressão, com ansiedade, né? A gente tem altos e baixos. E, infelizmente, eu passei quase um ano afastada do canal, sem gravar vídeos. Na verdade, sem motivação, devido a esses altos e baixos. Muitas pessoas me perguntaram, mandaram mensagens, desde já agradeço as pessoas que seguem o canal e que acompanham e que se preocuparam também, me mandaram comentários perguntando sobre mim, como é que eu estou, como é que está a situação atual, que eu fiquei muito tempo, é verdade que um ano, acho que um ano e pouquinho aí, sem dar notícias, porque o último vídeo que eu gravei há quase um ano atrás, eu disse que o meu tratamento psiquiátrico iria mudar, ia ter uma grande mudança no meu tratamento que eu estava utilizando e que isso iria mudar a minha vida completamente. Algumas pessoas cogitaram se eu ia parar de tomar medicamento, se eu ia ser internada de novo, e acabou ficando no ar. No meu último vídeo eu falei sobre isso e acabei não gravando, não dando satisfação, não dando seguimento ao que eu tinha falado antes. Bem, vim aqui agora, né? Arranjei um tempo, coloquei a minha cabeça no lugar, não estou a 100%, né? Ainda estou ainda em tratamento. Tive que dar uma parada nos tratamentos porque a minha vida mudou a 100%. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre isso. Vai ser um vídeo. Acredito que vai ser 2 vídeos, né? Porque é muita coisa para falar. Tô gostando muito da interação das pessoas comigo, né? Vocês interagem muito. Algumas pessoas me mandam mensagens lá no Instagram, outras pessoas me mandam comentários aqui no YouTube. E eu tô sempre respondendo na medida do possível. Tô sempre, né, dando a satisfação. Esse vídeo é para vocês, né? Que me perguntaram, que me cobraram. E obrigado pelo incentivo e pelo apoio para que eu continuasse com o canal. E o intuito, na verdade, desse canal era justamente para isso, para ter essa interação, para tirar dúvidas, para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passo, porque isso é uma luta diária, né? A depressão, a ansiedade, a bipolaridade, enfim, as doenças psiquiátricas, né? Até porque nós, hoje em dia, do mundo que nós vivemos, é propício a isso, as pessoas desenvolverem problemas psiquiátricos, como a depressão, né? Hoje em dia é praticamente a doença da moda. Crise de ansiedade, todo mundo tem, né? Um pouquinho, outros mais, mas todo mundo tem. E isso é perfeitamente normal, gente. A gente tem que buscar apoio, tratamento, né? Procurar aí um psicólogo, um bom psicólogo, um psiquiatra, depende da situação, para nos apoiar, né? E nos ajudar nessa luta que é diária. Bem, no finalzinho de 2020, ali no mais ou menos outubro, setembro, outubro, eu tive um grande, eu não sei se eu já tinha citado isso em alguns vídeos, mas um pouco antes, junho, julho, eu fiz um dos vídeos que eu fiz, inclusive internada no hospital psiquiátrico, eu tinha ficado grávida. As pessoas que me acompanham aqui sabem que no meio de um tratamento psiquiátrico eu acabei ficando grávida.
até porque os tratamentos que eu tomava eram muito fortes. Apesar de eu tomar pílula, eu não sabia que o tratamento psiquiátrico diminuía o efeito da pílula. Então eu continuei fazendo meu tratamento psiquiátrico e tomando a pílula. E, consequentemente, acabei engravidando. E, infelizmente, durante a minha internação na clínica psiquiátrica, eu tive um aborto espontâneo. Eu gravei um vídeo, falei sobre isso, expliquei mais ou menos como é que funcionava, como é que se passou comigo, né? Nesse período. Foi um período muito difícil da minha vida. Eu fiquei muito triste porque, inclusive, eu tinha sido internada por causa disso, porque foi uma surpresa muito grande, eu não estava esperando. Eu tenho 3 filhas e não tinha planos nenhum de ter mais filhos, né? Então, foi uma notícia que me chocou um pouco, me surpreendeu e foi difícil de aceitar. Então, no momento que eu soube, eu tive uma crise e eu fui internada, justamente por isso. E com o trabalho no hospital com o psiquiatra, com as psicólogas, com as enfermeiras, foi difícil aceitar a novidade naquela época, a notícia, né? Foi difícil aceitar, eu acabei aceitando, fazendo planos e me programando para isso, para essa, né, grande surpresa. E acabei que, durante a internação, eu sofri um aborto espontâneo. Foi triste, foi difícil, foi mais um baque. Eu continuei mais tempo internada, justamente por causa disso. Me tratei, consegui me recuperar e tudo ia bem, tudo normal. O que aconteceu? 2 meses a seguir esse episódio, mais ou menos ali entre outubro, né? Isso foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Mais ou menos em outubro, essa parte que eu não contei pra vocês, né? Que agora eu vou dar continuidade ao último vídeo. Eu fiquei grávida de novo. E aí foi difícil, porque eu já tinha passado por esse aborto espontâneo uma vez, né? E logo de seguida, 2 ou 3 meses após o acontecido, eu fiquei grávida de novo. Então foi outro baque. Outro baque porque eu fiquei com medo, eu não queria aceitar, nem passava pela minha cabeça aceitar, porque eu tinha muito medo. Eu fiquei traumatizada, na verdade. Porque passa pela minha cabeça, se acontecer uma vez, vai acontecer de novo. Tá acontecendo alguma coisa com o meu corpo, eu tô com algum problema, não vai dar certo essa gravidez. Mas também eu não queria abortar. E também não podia. Eu estava numa situação que eu estava meio no impasse, porque como eu tenho muitos problemas ginecológicos, eu tenho um quisto nos ovários. Quando eu era bem jovem, foi retirado um ovário de mim, eu só tenho um. E esse ovário que eu tenho tem problemas, que é os quistos, né? Que são... Eu tenho um acompanhamento de... como é que se diz? Eu tenho um tratamento... Sempre, né? Eu sou bem acompanhada pelo meu ginecologista. Por quê? Porque de 6 em 6 meses eu tenho que fazer toda uma bateria de exames para ver se os quistos não desenvolvem, né? E eu tenho sérias crises de dor. E quando tem essas crises, nada mais passa dor do que o hospital. Eu tenho que ir para o hospital, tomar medicamento forte na veia para poder passar essas crises. E às vezes eu tenho mesmo que fazer pequenas cirurgias para tirar. Já fiz umas 5 ou 6, não me lembro bem, não me recordo bem a quantidade de cirurgias que eu já fiz para retirada de quistos. Então eu sofro muito. E o que aconteceu? Eu fiquei grávida de novo, foi outro baque. Novamente voltei à clínica, né, para ser internada, porque eu estava grávida e aí veio o medo, a apreensão de será que vai dar certo, será que não vai dar? E o meu médico sempre me aconselhava, em último caso, fazer um aborto, porque seria perigoso para mim. Como eu tenho já problemas ginecológicos, eu poderia desenvolver uma hemorragia e poderia vir a ocasionar sérios riscos para minha vida até. Então eu ficava naquele impasse. Ou eu arrisco a minha vida e faço um aborto, ou eu tenho um bebê. Claro que eu optei sempre por seguir a gravidez. E dessa vez não foi diferente. Mesmo com medo, com a crise, foi muito difícil novamente aceitar.
Eu fiquei no impasse horrível, tive muito apoio dos profissionais que me seguem, que me acompanham aqui na França. Muito obrigada a eles, desde já. Então, o que é que aconteceu? Eu e meu marido decidimos continuar com a gravidez novamente. Então, foi outro processo, né, de aceitação, de planejamento. E foi difícil, foi uma gravidez difícil porque, né, aquele medo toda a semana. O meu ginecologista me pediu para que eu fosse ao hospital fazer a ecografia para ver se estava tudo bem, se ia para frente, se não ia ser outro aborto espontâneo. E eu vivi as 5 primeiras semanas dessa gravidez um terror psicológico que eu não desejo para ninguém. Porque toda semana eu tinha que ir fazer ecografia para ouvir o coração do bebê, para ver se estava desenvolvendo, se realmente a gravidez era uma gravidez que ia seguir, que ia dar andamento. E cada semana que passava, eu me lembro que era dia de segunda-feira, que é o dia de plantão do meu médico. Eu ia à noite com meu marido fazer ecografia e eu ia me tremendo toda, já com crises de ansiedade, tudo, eu não conseguia dormir. Cada dia que passava era uma vitória, né? Porque eu sempre estava no banheiro olhando para ver se não tinha nenhum sangramento, se eu não sentia nenhuma dor. Eu vivia dia a dia. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil mesmo. E eu tive que parar com os meus medicamentos, né, psiquiátricos. Então eu não tinha esse apoio do medicamento para me acalmar, para me deixar mais tranquila. Foi muito difícil. E o que aconteceu? Eu consegui chegar a 5 semanas de gravidez, 5 ou 6, se eu não estou em erro. E quando foi na última semana para ver, realmente já estava com 6 semanas, já daria para ouvir o coração do bebê. Quando eu fui no hospital nesse dia, o médico simplesmente virou para mim e disse: a senhora não vai prosseguir com essa gravidez porque a gente não consegue ouvir o coração do bebê. Então, eu acho novamente que vai ser um aborto espontâneo. Tá desenvolvendo a placenta, mas a gente não vê o bebê desenvolvendo. Tem um pequeno óvulo lá dentro, desenvolvendo sim, mas o coração não bate. Não tá aparecendo o coração para mim. Já são 6 semanas e eu acredito que não vai desenvolver. Então foi outro choque. Quer dizer, em menos de 4 meses eu engravidei 2 vezes e tive 2 abortos espontâneos. Imaginem vocês a minha cabeça, o meu sofrimento. Tá aí também a resposta porque eu deixei de gravar vídeos, né? Eu tava numa fase da minha vida muito complicada, muito difícil para mim, para minha família, para as minhas filhas que acompanharam, né, as notícias, né, da gravidez. Elas que são crianças estavam radiantes. E eu me vi naquela situação também que eu teria que apoiar as minhas filhas, porque são crianças, estavam alegres, já tinham sofrido junto comigo o trauma do primeiro aborto espontâneo e agora eu teria que dar outra notícia para elas, que era o segundo aborto espontâneo. Então, meu médico preferiu adiantar as coisas. Ele disse: olha, você vai ter que tomar um remédio para poder adiantar o processo, porque eu vejo que daqui para frente não vai mais desenvolver. A tendência é sair naturalmente. Então, a gente vai adiantar o processo para evitar mais sofrimento. Eu saí arrasada, gente. Saí arrasada do hospital. Eu chorava muito. Eu estava a ponto de voltar de novo para o hospital psiquiátrico. E aí, meu marido foi uma pessoa essencial nesse momento, como sempre ele tem sido. Agradeço muito a ele pelo apoio, pela paciência, pela disposição. E foi ele que me ajudou a enfrentar essa situação. Enfrentamos juntos, né? E foi um sofrimento para todo mundo, para as minhas filhas, meu marido, para mim. Mas Deus sabe o que faz, né? E o que aconteceu? Eu perdi de novo o bebê. O segundo aborto espontâneo em 1 ano, em menos de 4 meses. Ok. Fiquei muito mal. Consegui aguentar ali até mais ou menos, isso foi em outubro, novembro, dezembro, quando chegou mais ou menos a época do Natal, né? Que vocês sabem que eu moro fora do Brasil, longe da minha família. Passei tudo isso sozinha, com meu marido e minhas filhas. Foi muito difícil aguentar. O dia a dia também com as crianças, para poder me recuperar de novo. Então, eu fiquei completamente traumatizada. Isso na minha vida foi um choque até hoje. Quando eu me lembro, me dói muito, né?
para quem é mãe, para quem já passou por isso também, sabe do que eu tô falando. E eu também, que já sou mãe de 3, passou essa fase. Quando chegou mais ou menos em dezembro, eu não estava muito bem da cabeça, não tava conseguindo conciliar as coisas. Pensava muito nos 2 abortos que eu tinha sofrido, na minha vida, como ia ser, o medo. Deixei de tomar os medicamentos alguns dias e isso me prejudicou muito. Eu não queria mais ir para as consultas, eu não queria fazer mais nada. Mergulhei mesmo na depressão. E as crises de ansiedade aumentavam mais ainda. O que aconteceu? Janeiro. Quando chegou janeiro, depois das festas, eu conversei com meu psiquiatra, ele viu que eu não estava nada bem, eu não conseguia dormir, eu não me alimentava direito. Ele me propôs uma hospitalização numa clínica, não no hospital, numa clínica particular, que seria mais uma clínica de repouso. Para que eu tivesse um tempo para mim, que digerisse toda a situação que se passou em 2020, né? E que eu entrasse em 2021 com a cabeça no lugar, né? Que prosseguisse a minha vida, que voltasse a ser aquele que eu era antes, retomasse a minha vida nas minhas mãos, retomasse o meu trabalho, né? A minha vida em família. E o que aconteceu? Simplesmente aceitei. E em fevereiro, no dia 6 de fevereiro de 2021, eu entrei na clínica psiquiátrica. Fiquei lá internada, fiz um tratamento ótimo, era acompanhada diariamente por psiquiatra e psicólogo, todos os dias pela manhã, e me ajudou bastante, né? Consegui, não vou dizer que sarou, né? Porque isso não sara, isso fica no nosso coração, mas consegui amenizar a dor que eu estava sentindo, o trauma, o medo. E pronto, fiquei lá 2 meses, fevereiro, março, abril. No dia aproximadamente 25 de abril, eu saí da clínica. Saí, já estava bem melhor, estava disposta a seguir minha vida, a continuar os meus tratamentos corretamente, a retomar a gravação dos vídeos e tudo mais, e compartilhar a situação com vocês, né? Deixar vocês a parte do que estava se passando, até porque eu me comprometi a gravar o vídeo e falar o que estava acontecendo. E de repente, quando eu saí da clínica, veio o mês seguinte, que seria maio, o mês do meu aniversário, em 2021, no qual eu fiz 40 anos. Fiz uma festa aqui em casa, né? Só, como estava na época do Covid ainda, fiz só eu, meu marido, minhas filhas. Acho que se eu não me engano, sim, convidei uma amiga minha, que é minha vizinha aqui do lado. Ela veio, fizemos uma comemoraçãozinha, né? Nada muito, até porque estávamos na época do Covid. E passou, tava tudo indo muito bem, muito mesmo, né? E como eu passei aqueles 2 abortos espontâneos, eu não divulguei isso. Eu sou muito ativa nas minhas redes sociais, até porque eu tenho muitos familiares do Brasil, muitos amigos de infância, amigos que eu tenho há muitos anos, amigos de Portugal também, porque eu morei em Portugal. Então eu estava sempre postando as coisas que acontecia comigo, novidades, fotos. Eu passei esse período como se fosse uma reclusa, vamos dizer assim, né? Uma reclusão. Então muita gente não ficou sabendo do que se passou verdadeiramente comigo, desses 2 abortos espontâneos, da minha internação psiquiátrica. Ninguém ficou sabendo. As pessoas pensavam que estava tudo bem, ou que eu estava um pouco sumida, e não sabiam a verdadeira história do que estava se passando comigo. Eu estava sofrendo muito. E eu não quis compartilhar para não preocupar as pessoas. Até deixei de gravar vídeos. E o que aconteceu? Quando eu saí da clínica, eu segui a minha vida, maio. E no final de maio, veio a surpresa, né? Eu estava grávida novamente, pela 3ª vez. Imaginem vocês a minha cabeça, né? O baque que foi novamente. E aí eu quase mergulhei numa loucura total, porque não era possível. Eu chorava muito, até porque foi uma coisa que foi assim,
completamente fora das possibilidades, porque eu já dizia assim, eu já tive 2 abortos espontâneos. Eu não vou ter mais filhos, né? Até porque eu não queria, não era um plano nosso. Mas eu pensei, eu não vou conseguir mais, né? Eu acho que eu tenho eu já tive 3, eu acho que eu tenho algum problema ginecológico que não foi ainda estudado, não foi pesquisado. E alguma coisa nesses tempos que eu tenho tomado medicamentos fortes, alguma coisa mexeu no meu organismo e eu não vou conseguir mais segurar uma gravidez. Então, é fora de questão. Eu acho que eu não consigo mais engravidar e essa questão para mim ficou bem clara, que eu não iria mais engravidar. Mas Deus sabe o que faz, está nos planos de Deus, né? Quando Ele coloca algo pra gente na nossa vida, o destino é aquele ali, não tem como, né, a gente dizer que não. E veio a notícia da 3ª gravidez. Nesse momento, eu preferi conversar primeiramente com o meu ginecologista. Liguei para ele, até porque eu tenho um telefone do meu ginecologista. Liguei para ele, a primeira pessoa que eu liguei foi ele, falei com ele, estava muito assustada. Ele disse, calma, calma, que até porque a gente não pode começar uma investigação depois de 2 abortos espontâneos, porque é quase que normal numa mulher, né, acontecer os abortos espontâneos, até porque eu nunca tinha acontecido, eu tenho 3 filhos, mas aconteceu 2 vezes seguidas, mas ainda não é motivo, pelo menos aqui em França, para partir para uma investigação mais profunda, para saber se eu tinha realmente algum problema no útero ou algum problema ginecológico que causasse esses abortos. Até então, estava como se fosse normal. Mas se acontecesse uma 3ª vez, aí sim era motivo de preocupação e motivo para saber o porquê desses abortos espontâneos. E o que aconteceu? O meu ginecologista falou, não vamos nos alarmar agora, vamos ver no que vai dar, vamos esperar, ter calma, deixar o tempo passar, faz de conta que você não está grávida, não crie expectativa, já de antemão, não faça planos, simplesmente deixe o tempo passar. Procure ajuda psicológica, pare os medicamentos imediatamente. E o apoio ginecológico você vai ter comigo. A gente vai fazer o mesmo procedimento, toda semana você vai vir no hospital, vamos fazer ecografia, vamos acompanhar passo a passo e a gente vai resolver o que a gente vai fazer daqui para frente. E assim foi. De novo, a mesma luta, o mesmo sistema, a mesma batalha, ansiedade a 1000, a 400 mil por hora. A cada dia que passava era uma vitória. E eu vivi, eu vou dizer a vocês, eu não vivi esses meses, né, essas semanas, eu sobrevivi. Porque a cada dia que passava eu dizia, ai meu Deus, o coração parou, ai meu Deus, eu perdi de novo, ai meu Deus, eu vou ter que ser internada, agora eu vou ficar louca de vez, eu não vou aguentar um 3º aborto, eu não vou suportar. Cheguei até a ter, né, pensamentos... vamos dizer assim, pensamentos mesmo de tristeza, né? De dizer assim, eu quero morrer, eu vou morrer, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso, por que aconteceu comigo? Vai acontecer de novo, meu Deus, não deixa isso acontecer, porque eu... E assim foi, cada semana eu ia, o médico fazia ecografia, dizia, tá desenvolvendo, tenha calma, a gente não ouvia o coração. Quando ele me dizia isso, eu já dizia, pronto, não vai ouvir o coração, não vai ter isso. E as semanas foram passando, graças a Deus e felizmente eu fiquei grávida mesmo, mas aí eu tomei a decisão. Como na primeira gravidez que eu tive, depois das minhas 3, né, o primeiro aborto espontâneo, eu falei pra todo mundo, né, eu dei a notícia a meus amigos mais próximos, a minha família, falei, olha, tô grávida e tal, todo mundo ficou feliz e aquela coisa, me apoiaram. Já no segundo aborto espontâneo, eu não tinha falado pra ninguém, né? Fiquei só com meu marido e tal. Aconteceu de novo, ninguém soube. E nesse terceiro, eu ainda fiz, acredito que tenha feito melhor ainda. Eu não falei pra ninguém mesmo, nem minha família. Só minha mãe que sabia. Minha mãe, e acho assim,
do meu ciclo de amizade, acho que 2 pessoas só sabiam. E eu, meu marido e minhas filhas. Mas ninguém. Então eu vivi essa gravidez sozinha, com meu marido e minhas filhas. E o tempo foi passando. Eu consegui segurar a gravidez, graças a Deus. Tive o meu bebê. Eu tenho 3 filhas. E agora, para fechar com chave de ouro, eu tive um menino. Chama-se Nuno Ricardo. É o meu príncipe. É a minha razão de viver, como as outras também. Eu digo a vocês que é o meu bebê arco-íris, né? Como chamam as pessoas que perdem bebê e a seguir vem o bebê, é o bebê arco-íris. Porque logo depois da tempestade vem o arco-íris. Então, o meu bebê veio para me ajudar, para me dar força. E foi uma bênção de Deus na minha vida. Amenizou bastante a dor que eu estava sentindo. Ele tá bem, tá com saúde. E só para dizer para vocês, eu vivi essa gravidez em off. Então, ninguém soube que eu estava grávida. Eu vivi a gravidez toda, mesmo que quando passou os 3 meses, eu vivia apreensiva, porque os 3 meses são cruciais. Mas vocês sabem que toda gravidez tem risco, né? Em todos os meses há risco. Não é só passou os 3 meses, pronto, tá tudo certo, vai dar tudo certo. A gente tem que pensar positivo, mas sabendo que há sempre o risco. Poderia também acontecer um aborto espontâneo com 4 meses, ou um parto prematuro com 5 meses, ou o bebê nascer morto. Tudo isso passava pela minha cabeça. Então imagine vocês como eu vivi sozinha, né? Entre aspas, essa gravidez. Eu não podia falar pra ninguém, eu não queria falar pra ninguém, eu tava totalmente traumatizada. Eu achava que se eu falasse, não ia dar certo. E a cada dia que eu acordava, eu comprei até uma maquininha que ouve o coração do bebê. Então eu ficava apreensiva. Todo dia de manhã que eu acordava, eu passava a máquina para ouvir se o coração estava batendo. Qualquer dor que eu sentia, eu corria para o hospital, eu ligava para o meu médico. Foi um momento muito difícil. Essa gravidez, eu digo para vocês que foi muito complicado para mim viver essa gravidez, porque foi um momento de apreensão, de ansiedade. Até quando eu tive ele nos meus braços, eu ainda estava preocupada. Então eu passei de maio até janeiro de 2022, que foi esse ano agora, os 9 meses, né? Nessa labuta, nessa luta. Meu filho nasceu no dia 12 de janeiro de 2022. Ele vai fazer 5 meses agora no dia 12. Graças a Deus está tudo bem com ele. É um menino excepcional, incrível. E deu tudo certo. Essa era a surpresa do último vídeo que eu tinha para vocês. Quando eu gravei, eu já estava grávida, mas ainda estava naquela luta diária de saber vai dar certo ou não vai. Por isso que eu não disse nada para vocês e vim aqui trazer essa novidade. Depois eu faço um vídeo com ele. Então, deu tudo certo. E eu não postei nada, nem nas minhas redes sociais. Ninguém sabia. Foi uma surpresa, porque eu decidi mostrar para o mundo e para as pessoas que eu tive grávida, que eu tive um filho, 15 dias depois que ele nasceu. Aí eu postei uma foto sem legenda no meu Facebook, acho que no Instagram também, do bebê. E muita gente me perguntava, nossa, que bebê lindo, quem é esse bebê? Você adotou? Aí os amigos mais próximos, nossa, Kelly, que lindo, é seu afilhado? Ai, que bebê lindo é esse? Quem é esse bebê lindo? Ninguém. Foi um choque para as pessoas saberem que eu tive grávida. Muitas pessoas nem acreditaram. Eu tive algumas mensagens aqui no privado que as pessoas, olha, as pessoas são demais. Depois eu faço um vídeo só comentando os comentários das pessoas, né? Coisas absurdas até. E ninguém acreditava, e muitas pessoas ficaram chateadas comigo, né? Porque eu não falei, não compartilhei. Mas agora eu tô explicando o motivo, espero que as pessoas entendam, né? De eu ter me reservado mais. Mas acho que foi melhor eu ter feito isso para minha saúde mental também. Foi uma gravidez difícil, o parto também foi complicado, ele nasceu de parto normal, mas eu sofri muito, fiquei muito, assim, de todos os partos que eu tive, dos 3, esse foi o mais complicado, ainda bem que foi o último, porque eu disse ao médico, se ele tivesse sido o primeiro, eu não teria mais filho. Foi muito complicado.
Sofri muito, muitas horas. E foi um parto induzido, porque eu já não estava, já estava com 38 semanas, eu não aguentava mais, estava com muitas dores, muitas contrações. Mas não tinha abertura do colo do útero. E eu já não conseguia me alimentar, já não dormia direito. E o meu médico decidiu de fazer a indução do parto. Eu me internei, ele fez a indução e meu bebê nasceu. Então, fora isso, foi tudo bem, né? A seguir, quando eu estava internada no hospital, com 2 dias de ter passado pelo parto, eu estava internada ainda com meu bebê, eu testei positivo para Covid. Então, logo a seguir que meu bebê nasceu, eu já fiquei afastada dele, para vocês terem uma ideia. Meu marido que tomou conta, eu fiquei afastada porque eu estava com Covid. E vim para casa com Covid ainda, né? Então eu tive que ficar isolada num quarto, meu marido com ele. Eu só pegava ele para amamentar, usando máscara e todos os cuidados. Eu não podia dar um beijinho, não podia, né, fazer um carinho. Era só no peito, com a distância e com a máscara especial para isso. Foi muito complicado esse tempo depois da gravidez. Todas as mulheres que já tiveram filho sabem como é complicado o pós-parto. Ainda mais eu com Covid, né? Muita coisa na minha cabeça, depois de um parto complicado e ainda por cima, né, testar positivo para Covid. Graças a Deus o bebê não pegou Covid, não teve nada com ele. E conseguimos ultrapassar mais essa dificuldade. E aí, passou o Covid, deu tudo certo, graças a Deus. O tempo passou, ele agora vai fazer 5 meses, né? Tá tudo muito bem, graças a Deus. Mas eu continuo ainda com os altos e baixos, né? Assim que eu terminei, que eu tive ele, eu ainda passei 1 mês ou 2 amamentando, não poderia tomar meu medicamento psiquiátrico. Só voltei a tomar agora, há 1 mês atrás, 1 ou 2 meses atrás, que eu voltei a minha medicação, mas ainda não está regular o efeito do medicamento. Então eu ainda tenho muitas crises, altos e baixos, as crises de humor, né, que é a bipolaridade, ainda tenho muita ansiedade. Então, esse período que eu tô agora passando ainda tá complicado, eu tô tentando me restabelecer. Meu médico já me propôs uma nova hospitalização. Eu deixei em off ainda, não sei se vou aceitar ou não. Vamos ver ainda, porque meu bebê tá muito novo ainda. É uma coisa para eu discutir com meu marido e com as pessoas que me acompanham, né, no hospital, para ver se é viável ou não. E esse vídeo foi mais para esclarecer um pouco, contar um pouco como é que tá hoje em dia a minha situação e a novidade para vocês. Quem quiser deixar comentário aí embaixo pode deixar. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelas pessoas que me seguem, pelas pessoas que me acompanham. Quero deixar aqui um grande abraço para as pessoas que me apoiaram a continuar com o canal, a continuar dando novidades para vocês. Algumas pessoas nos comentários contam um pouco de suas experiências. Eu leio todos e gosto também de compartilhar um pouco, né, com vocês e ouvir também a história de vocês. Quem tiver dúvida, alguma pergunta para fazer, pode colocar aqui embaixo. Quem tiver ideias de vídeos que queiram que eu fale sobre alguma coisa que vocês têm curiosidade, podem mandar, tá? E com certeza eu vou continuar com o canal, vou gravar outro vídeo essa semana, né? E vou dando notícias, tá bem? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem. E compartilhem o vídeo, coloquem like aí, tá bem? Um beijo grande e a gente vai se falando por aqui. Quem quiser também pode me fazer perguntas lá no Instagram ou aqui nos comentários. Fiquem com Deus, beijinho.